Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. Hoje, dia 21, segunda-feira, né? Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do 16 ao 22, né? A passagem do jovem rico, né? Aonde o jovem se aproxima, né, de Jesus e pergunta, né, o que que ele tem que fazer para ter a vida eterna. E Jesus fala para ele, né, os mandamentos, e ele fala que já observa desde a infância. E aí Jesus fala para ele, né, se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois me segue. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Ele era rico, né? Então veja, aquele jovem, ele já observava os mandamentos, né? Como diz a palavra. Porém, mesmo assim, ele ainda sabe que tem alguma coisa faltando, né? Ele sente, ele percebe que ele não faz o suficiente, né? Por isso que ele vai perguntar a Jesus, porque quando nós estamos bem, estamos buscando, fazendo o nosso possível, entregando o impossível a Deus, e junto dele, né, pedindo a graça do Espírito Santo, a gente vai se policiando, vai vigiando, vai mudando de vida, vai mudando o nosso testemunho. Quando a gente está caminhando, né, a gente não fica perguntando, a gente não fica buscando confirmação em outras pessoas, a gente não fica, né, preocupado, a gente, de uma certa maneira, o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmando em nosso coração que nós estamos trilhando o caminho certo, né? Porque o caminho de Deus é apenas um. Então, quando nós estamos indo nesse caminho, a gente sabe, né? A gente sabe que é difícil, que temos que recomeçar várias vezes, mas a gente sabe o que a gente está buscando, né? E aquele jovem rico, ele sabia que faltava alguma coisa ainda para ele, porque ele estava buscando, ele estava perguntando, né? Ele queria uma confirmação, ele queria uma direção, ele queria, né, uma resposta, né, para ele, para saber o que lhe faltava para que ele fosse, para que ele alcançasse a vida eterna, assim como ele pergunta ao Senhor Jesus, né, no Evangelho. E Jesus fala para ele, né, vende tudo o que tens, né, dá aos pobres e siga-me, né? E aí ele fica muito triste, né? Porque ele era um jovem rico, né? E nós também somos assim, né? O que que nós temos, o que que nós somos, que nós não conseguimos abrir mão daquilo para seguir melhor a Jesus, para sermos mais fiéis à palavra por Jesus, né? Aquilo que nós temos e que nós sabemos que está atrapalhando, aquilo que nós sabemos, que a gente sabe que falta eu entregar aquilo, né? Aquilo que eu sei que Jesus me pede, porém eu ainda não abro mão, então eu vou perguntando a outras pessoas que às vezes têm a mesma opinião do que eu, para que eu me sinta mais à vontade, para que eu me sinta confortável e continue naquela posição. Às vezes, vamos pôr aí um exemplo, no namoro, não estamos vivendo um namoro casto, então eu sei que não é certo, só que eu pergunto para jovens, eu pergunto às vezes até para sacerdotes e fico questionando, é certo isso? Tem problema? É errado, né? Até que alguém confirme aquilo para mim. Não, não tem problema. Aí a gente se sente, não, vou me agarrar nessa opinião e vou ficar aqui mesmo. Porém, quando nós nos, né, afastamos dessas opiniões e perguntamos ao Senhor, assim como o jovem rico fez, né? Ele pergunta ao Senhor assim, se nós também hoje pararmos e perguntar ao Espírito Santo, ter um momento de oração, entregar essa situação ao Espírito Santo, ele vai falar, né? Ele vai revelar a verdade a nós. Se buscarmos de coração, com humildade, né? Para receber, para que nós seja revelado a nós isso, né? Porque nessa situação, com certeza, na oração, o Espírito Santo vai te incomodar através da castidade, né? E aí vai da gente ter essa coragem ou não, vender esses bens ou não, né? Abrir mão dessa vida ou não. Então, quando nós perguntamos aquele que é bom, assim como fala o Evangelho, só Deus é bom. Então, quando nós perguntamos a fonte da bondade, a fonte da perfeição, quando nós nos humilhamos diante dele e perguntamos, né? Essa situação que eu estou vivendo é errado, é certo, o que devo fazer? Ele vai falar, né? E basta com que nós tenhamos a humildade ou não de acolher, né? Porém, aqui já fala, né, que o jovem foi embora muito triste. Então, ou seja, quando nós ouvimos, quando nós temos uma resposta, quando nós sabemos da verdade e não a seguimos por coisas nossas, né? Por preocupação nossa, porque é bom para mim, porque é a minha segurança, porque é o meu conforto. Quando nós não abrimos mão disso, nós realmente saímos, vamos embora muito triste, né? Porque temos a oportunidade de ser santo, porém não a queremos, né? Porém não abraçamos essa chance,
porém não investimos nela, porém não abrimos mão das coisas carnais por ela. Então isso faz com que sejamos pessoas tristes. Então que nesse dia, meus irmãos, minhas irmãs, nós possamos, né, segunda-feira, começar a semana já tendo a coragem de fazer essa pergunta ao Senhor, né? E deixar que Ele fale a nós. O que nos está afastando ainda da graça dele? O que eu faço, o que eu tenho, o que eu quero, o que eu possuo, que ainda afasta a minha vida do coração de Jesus. E que nós possamos ter coragem de viver essa vida nova que o Senhor vai revelar a cada um de nós através do Espírito Santo. Amém? Até a próxima.